Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as diversas formas de ouvir e dizer não. E aí, gente, não vou ficar aqui sozinha falando. Quero ouvir vocês também. Quero que vocês compartilhem. E eu quero que a gente saia daqui com coisas muito maravilhosas no nosso coração para que a gente possa vivenciar nas boas práticas dentro do nosso lar. Oi? O que é que vocês entendem aqui dessa imagenzinha, dessa chargezinha? Uma criança que provavelmente é sim para tudo, tem acesso a tudo que ele quer, mas que aí ele está chamando ela para a realidade, né? Que não é só um sim, ele está precisando mais de limite. Que ele está precisando de limites. E o mais engraçado é ele mesmo perceber isso, né? Ele mesmo chamar a atenção dela para essa realidade. E quantas vezes vocês, enquanto pais, se questionaram, onde foi que eu errei? Você ficou assim, eu faço tudo por essa criança, dou tudo que ele quer, eu me esforço, tudo que eu não tive, eu tento dar para esse meu filho, eu tento dar para essa minha filha, onde é que eu estou errando? E a gente está errando no excesso, na falta de limites. Porque é importante a gente conduzir o voo dos nossos filhos. Quando a gente vai num restaurante, se você disser assim, filho, o que você quer comer? Ele vai dizer qualquer coisa, qualquer porcaria. Batata frita, refrigerante, fritura, coxinha. Mas se você diz, filho, tem isso para você comer. O que você quer comer? Você direcionou o seu filho. Educar é sobre isso. Não é deixar correr solto, mas é perceber que, ainda que eu esteja dando ao meu filho a capacidade de escolher, mas eu estou conduzindo a escolha do meu filho. Quem tem mais dificuldade em dizer não e impor limites? Eu acho que é o pai. As mulheres estão unidas. Lá em casa, com certeza, não é pai. Não é? Lá em casa é o pai. O pai tem mais dificuldade de dizer não? Não diz não. Não diz não. O pai sempre diz sim, é pai. Porque mais legal ser bonzinho, né? Nossa, é muito legal. Você é filho. Pelo menos tenta, né? Pelo menos tenta. Vamos ouvir os pais. Vamos fazer vamos ser bem democráticos. Vamos ouvir aqui esse lado. O que é que vocês acham? Pai, vocês concordam? E aí? É só perguntar, tem uma vítima aqui. Temos um laboratório aqui. E aí, homens? Vocês acham que vocês têm essa dificuldade mesmo de dizer não ou que vocês conseguem fazer isso? Em partes? Na maioria das vezes. É. Vamos lá. Quem tem mais dificuldade em receber um não e lidar com frustrações e contrariedades? A mãe? Mais do que as crianças? Ele está dando não por um motivo, aí a gente está na inteligência. Sim. Super estado, né? A criança entender, não precisa jogar desse penhasco, porque, né? Por que não? Aí tem que explicar o óbvio, é muito difícil. Muito bem, quero ouvir vocês, vão participar. Por isso que é a escola de pais. E a gente aprende compartilhando, né, Lu? Não, é o pai. O pai Ele nem sabe dar não, nem se recebe. que nem sabe receber o não. E vocês, maridos? Como é que vocês recebem o não das companheiras digníssimas de vocês? De boas? Hein? Próximo. O que significa uma negativa para você? Tanto para dar quanto para receber. Já pensou nos porquês? É importante a gente pensar o porquê desse não. Porque tem gente que entra no automático. A criança às vezes não abre nem a boca. Não. Não pode. Não pode. Não. Isso acontece. Então é importante a gente se questionar também sobre isso dentro de casa. E as falas também. Por que eu não posso? Por que não? Isso. O que é o Vamos não? falar sobre isso. Pois é. Não tem. Não é resposta, não. Dá uma resposta. Desde o castelo lá que foi.
Vejam o quanto os nossos filhos já estão espertos e já cobram de nós uma justificativa. Por que é difícil falar não? E aí eu trouxe alguns pontos para pensarmos juntos. Talvez tenha um sentimento de culpa. E aí vamos pensar um pouco nos homens. A ausência dentro de casa. Eu já passo o dia fora. Eu trabalho muito. Quando eu estou com ele, quando eu estou com ela, eu não quero dizer não. Então não vou dizer não. Eu vou, quero gerar uma conexão com meu filho, então eu vou dizer sim. Acontece isso, gente? Não trabalhamos com mentiras, hein? Acontece ou não acontece? Sim. Com a gente também. Sim, e com a mulher também, com certeza. Mas eu trazendo essa reflexão para os homens, né? Que, como vocês levantaram aqui essa questão do homem ter mais essa dificuldade de dizer não, então talvez ele se cobre e vai se perdendo nessa ausência dentro de casa. Então ele vê nas afirmações, nas possibilidades de dizer sim para o seu filho, uma possibilidade de gerar conexão. Então ele sempre quer dizer sim. Às vezes ele nem sabe para que é, né? Tá bom, meu filho, tá certo, você pode. Fale ali com sua mãe. Aí quando vai lá falar com a mãe, aí a mãe vem, não. É porque é muito chato, é legal não, se você convidar. Isso, muito bem. E aí entra aquilo que a gente também sempre trabalha na escola da inteligência com os filhos de vocês, os combinados de convivência. Toda família tem que ter os seus combinados. Você não quer que a criança fique confusa, mas você educa a criança da confusão. E faz isso que a colega falou, que ele falou também. Vai lá, fala com seu pai. Não, sua mãe disse o quê? Olha a confusão na cabeça da criança. Eu vou para minha mãe. Você disse... A criança fica sem entender. Acho que é o medo de se dispor, né? Sim. Será? E de criar um estereótipo também. Que estereótipo é esse? Meu pai sempre diz não. Tem os estereótipos. Ou senão minha mãe é a chata. Quantas vezes nós escutamos isso dos nossos filhos? Eles ali na pré-adolescência. Ai, mãe é chata. Você é chata, mãe. E a gente fica, nossa, eu vou ter que bancar a chata e ter que aceitar esse papel, esse estereótipo de ser a chata. E aí, gente, a falta de tempo também, de energia, porque vocês sabem, criar filho é fácil, difícil é educar. Criar filho é muito fácil, educar não. Educar demanda uma energia e um tempo e um comprometimento de você, pai e mãe. Você não consegue. Aí por isso que acontece isso. Pai, mãe, me dá o celular. Não, chega de tela hoje. Mãe. E seu filho não é bobo, né? Ele sabe. Ele sabe que se ele apertar mais um pouquinho, você sente. Mãe, vai, pai, só mais um pouquinho. Aperrei. Eu falei, tome. Ele sabia que eu ia conseguir, porque eles fazem isso. Não é assim? Comemora, né? Aquela queda. Porque viu que você não conseguiu se sustentar. Mais uma lição para levarmos para casa hoje. Não é difícil dizer não, é muito fácil. Difícil é sustentar o não que você dê. Você até diz não. E daqui a pouco você quebra seu próprio combinado. Eu disse que doce hoje não. Mãe. Aí vem o pai, deixa só hoje. Olha a conversa. Só hoje. Tá bom. Acabou o combinado ali. Então isso também acontece. Lembrem-se disso na hora que estiverem refletindo sobre o não em casa. Não é difícil dizer não. Difícil é sustentar o não que você vê. Não, filho. Não adianta. Já conversamos sobre isso. Papai já falou sobre isso. Mamãe já falou. Hoje não. Tá? Nós também vamos falar sobre isso. Que não precisam ser nãos permanentes. Tem um não, hoje não. Olha que maravilha. Dá até uma esperança no coração ali da criança. Mamãe falou que hoje não. Porque não precisa ser um não definitivo. Né? Outro dia é outro contexto, são outras vivências, outras possibilidades. E aí a gente vai analisar juntos. Achar que o filho não tem maturidade emocional é um outro problema que nós temos.
Por quê? Porque nós subestimamos a inteligência dos nossos filhos. Nossos filhos são muito inteligentes. Aí nós ficamos, ele não vai saber administrar isso, não vou fazer isso agora, não é o momento de fazer isso. E a gente acha que ele não vai ter entendimento, compreensão daquilo. E pasmem, viu? Eles têm, e muito. Então, prestem bem atenção nessas conversas em casa. Então, às vezes você diz, ele não vai entender. Olha, ele entende muito. Ou você acha que quando você chega estressado em casa, seu filho não está percebendo que você está estressado? Quando você está nervosa, mãe, você acha que seu filho não percebe que você está nervosa? Ele percebe e ainda comenta com o coleguinha. Hoje não, minha mãe está nervosa. Então, não vamos subestimar a compreensão dos nossos filhos. Eles compreendem muita coisa. E eles são observadores. Então, quando você realmente está estressado, quando você está mal-humorado, quer ver outra coisa? Quando você está sem paciência. Tem aquele dia, não tem? Aquele dia. Você diz assim, meu Deus, hoje eu não estou com paciência para nada, zero. E parece que o anjo do Senhor vem te testar naquele dia. Um anjo mesmo na vida da gente, né? Vai dizer, é hoje, mãe. Estou aqui para isso. Aí você, Senhor, dai-me forças, dai-me paciência. E é isso. Então a gente precisa se entender também, se perceber enquanto família, perceber a inteligência, a compreensão dos nossos filhos, porque eles têm maturidade para entender muitas coisas dentro do contexto familiar, certo? Pai e mãe não concordam em relação à educação dos filhos. Mais uma vez, uma reflexão dos combinados. Família, precisamos estreitar as relações dentro de casa. Não pode ser 2 pesos, 2 medidas. O que o pai decidir, a mãe precisa decidir junto. E os dois juntos. Tem que ter um alinhamento nas falas. Mas isso, gente, não é impondo, não. Por isso que eu trago a fala dos combinados. Meu bem, o que é que nós vamos fazer sobre isso? O que é que você acha? O que é que você acha também? Vamos chegar aqui num denominador comum? Vamos chegar aqui numa conclusão? Qual atitude a gente vai tomar nesse momento? Então, precisa se conversar. Tem que se combinar. E o combinado não sai caro, né? A criança também precisa fazer parte do combinado. Então, uma vez que você combina algo sobre o uso de tela, o comer à mesa, o não comer doce todos os dias, o teu horário de dormir, de acordar, uma vez que você pensa em todas essas regrinhas dentro da sua casa, do seu lar, seu filho precisa participar com você. Então, peraí. Mãe, vamos dormir 8 horas todo mundo na cama. É legal para todo mundo esse horário? É bom para todo mundo esse horário? Não. Ô mãe, aí chega a mulher, não, 10 horas. Então, de repente, nem 8, nem 10, nem está 9. Então, combinar, né, essas práticas dentro de casa, elas são importantes. E elas vão evitar muitos conflitos também dentro de casa. Certo? Não tem nada pior do que nós sermos surpreendidos negativamente, concorda? Você coloca lá uma ordem, uma coisa. Quem mandou você pegar? Aí, papai, que deixou. Aí você, meu Deus, eu disse que não. Não é chato? Acontece o oposto também. Meu filho, o que é que você está fazendo? Mamãe deixou. Como a gente fala aqui no Nordeste, mãe deixou. A gente fica sem saber o que fazer. Então, são esses cuidados que nós precisamos ter também. E por que as pessoas têm dificuldade de ouvir não? Agora eu quero ouvir de vocês também. Quem quer trazer um exemplo aqui para a gente compartilhar? Por que as pessoas na nossa sociedade têm dificuldade de ouvir não? Não quer se frustrar. Gente, quantas pessoas dizem assim, eu amo fulano, é quando você dá um não, a pessoa, vixe, mudou completamente para mim. Não fez o que eu quis. Não tenho mais aquela estima que eu tinha por fulano. Não tenho mais aquela consideração. E os nãos, eles são importantes. São
necessários e fazem parte da vida. E aí, gente, vamos refletir que esses nãos, eles trazem um excesso de falta de limites na infância. Então não adianta você pensar, nossa, eu dou sim ao meu filho o tempo inteiro porque eu quero proporcionar para o meu filho tudo que eu não tive. Nossa, é nobre demais isso, mas é benéfico. Até que ponto vai ser bom para o seu filho isso? Para que seu filho entenda que existem limites, para que seu filho entenda que existe um sacrifício do outro lado, de um pai, de uma mãe, que está tentando, que está se esforçando, que não é fácil para ele conseguir fazer aquilo. Ó filho, estou tentando, o pai está trabalhando até essa hora, mas eu vou, senta aqui comigo que eu vou te explicar por quê. Porque não é fácil, filho. Então, seu filho também precisa entender isso, mas se ele não participar do processo, ele não vai entender. Então, nós vamos ver também que pode interferir na baixa autoestima da criança. Então, a criança pode ter problemas de autoestima. Por quê, gente? Vou dar um exemplo clássico também. Quando dentro de casa, ou o pai ou a mãe tem muito hábito de só dizer não, 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 a criança, ela chega num ponto que ela não quer perguntar mais. Então, a criança, ela pode reagir, e o adolescente também, ele pode reagir de diversas formas. Então, ele pode se isolar mais, ficar mais calado, nutrir uma sensação de que meu pai não me escuta, minha mãe não me dá atenção, não adianta eu falar. Vocês lembram quando a gente era criança, que a gente queria brincar na rua, a gente dizia assim, ou dormir na casa de alguém, a gente dizia, pede para minha mãe, porque se eu pedir, se eu falar, ela deixa não. Se eu pedir, ela deixa. Vocês lembram dessa fase? Já tiveram fase assim? Ah, não vou falar não. Se eu falar, mas fala tu. Se tu falar, ela deixa. É uma questão de autoestima. A gente achava que não. Se eu falar... Gente, onde é que uma fala, sei lá, de uma terceira pessoa poderia ter mais força do que a fala do próprio filho, da própria filha? Mas a gente achava que assim funcionava melhor. Então, isso pode também repercutir na autoestima da criança, problemas de autoestima. A falta de flexibilidade também é ruim, gente. Na mesma proporção que a gente precisa dar os nãos, a gente precisa repensar os sims. Quando for necessário, é válido dar um voto de confiança em um determinado momento. Porque a gente não está aqui hoje só para falar dos nãos. A gente está aqui hoje para repensar os nãos e os sims. O que faz sentido para nós e o que não faz sentido para nós nas práticas familiares. Então, às vezes, não é só o hábito, o fato de você dizer não, 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 mas talvez um sim também. Certo? Vamos mais na frente falar sobre o eu imaturo. E vamos analisar aqui outros casos. E quais são os benefícios de um não? Quantas vezes a gente acha que ninguém que recebe não tem benefício algum, né? Qual é o benefício de receber um não? Sair frustrado, traumatizado. E aí a gente vai ver que identificação e aceitação do outro, de pontos de vista diferentes e empáticos, auxiliar na reavaliação de objetos e necessidades. O que é isso? Quantas vezes seu filho te pede um brinquedo, uma roupa, um passeio, qualquer coisa, e você, exatamente por ter esse receio do não, você diz sim, ou muitas vezes você diz não, e você repensa no quanto aquela sua atitude foi coerente. Por exemplo, vocês são consumistas? Eu não estou sentindo sinceridade. Eu achei assim, sabe? Eu não sei se eu sou. Eu não sei. Deixa eu pensar. A gente nunca acha que não. É. Mas tem gente que pode achar que sim. Então, um exemplo desse não. Quantas vezes vocês vão lá nos sites, enche o carrinho de compra, né? Eita, tá lindo, vou separar aqui. Amanhã eu passo. Melhor estratégia. Amanhã você repensa, rapaz, ainda bem que eu não comprei isso. Olha como não naquele momento foi benéfico. Não vou finalizar essa compra hoje, deixar para amanhã. Amanhã já te dá uma nova possibilidade de você repensar. Vai se retirar. Não preciso. Não preciso de não comprar outra calça, mas eu já tenho tantas calças. Eu vou comprar outra camiseta, mas eu já tenho tanto. Você começa a repensar. Nossa, já, às vezes,
Olha como esse pai é experiente. Ele está ensinando. Ele está ensinando para a gente. Mas eu já percebi que ele faz isso. Tá vendo? Ele vai repensar aquele não naquele momento. É porque senão o carrinho dói. Dói, né? Quando você quer um negócio e não tem jeito, isso aí é triste. Pois é. Então veja, gente, que às vezes é preciso ter essa reavaliação daquele não. Foi quando você disse sim e depois você repensa, será que foi válido aquele sim? E se você disse não, você pensa, como foi bom não ter feito? Não ter me permitido naquele dia? Não ter deixado o fulano brincar na casa do coleguinha naquele dia? Foi até bom. Então, ter essa capacidade de repensar também é importante. Às vezes nós somos tão imediatistas. Não é que o filho pediu, você tem que responder de imediato. Vai pensar um pouquinho, né? Vou ver, meu filho. Olha que bonito, menino. Vou pensar. A mãe vai pensar. E ali você vai realmente vale a pena. Porque nós somos muito, né? A gente já joga logo aquela energia. Não, ou sim. E de repente a gente pode se arrepender por não ter sido uma medida tão assertiva naquele momento. Então, estimular a criatividade na busca de novas soluções. Gente, agora eu quero falar de vocês, né? Vocês são pais e mães, vocês são gente, vocês já foram jovens, adolescentes. Quantas vezes vocês levaram nãos nessa vida? Quantas portas já se bateram na cara de vocês? E o que é que vocês faziam quando vinham esses nãos? Vou dizer o que é que vocês faziam. Vocês exercitavam a criatividade. Recursos emocionais de lidar com frustrações. O que é isso? Às vezes, algo que nos dói muito. Que maravilha. Vamos esperar o pessoal se acomodar. Sejam todos bem-vindos. Nossa família Lápis de Cor muito feliz em acolher todos nessa noite de hoje. Nesse papo, né, gente? Nessa leveza. A gente não está aqui, porque quando diz palestra, o povo fica logo triste. Palestra, não, é um bate-papo, né, de educadores, com família, com essa grande família que é a Lápis de Cor. Olha que delícia, um lanche gostoso que a nossa escola preparou para acolher vocês também. Estou feliz que começamos pouquinho, tá? Foi chegando. Oh, beleza. E ensinar os nossos filhos a lidar com essas frustrações também. Tem muito pai, muita mãe que não pode ver o filho derramar uma lágrima, né? Ai, meu Deus. Eu disse não, agora está chorando. Se brincar, vai chorar junto com ele também. A gente precisa entender que gente, nós não podemos colocar os nossos filhos numa redoma lá de vidro e protegê-los de tudo. O mundo vai fazer eles chorar muitas vezes. E é claro que a gente vai estar ali para acolher, para ouvir, para acalentar. Mas eles vão ter as frustrações deles, assim como vocês tiveram a de vocês, na adolescência, na juventude, na vida adulta. E não tem jeito. Então a gente precisa também entender que eles vão ter as frustrações deles. Nem sempre vai ser possível. Imagina você pensar em preparar um final de semana maravilhoso na praia e tá um toró lá fora. E aí? O filho começa a chorar. A gente queria muito. Mas não deu. É uma frustração que eles precisam aprender a administrar. Nem por isso a gente não vai acolher. Eles vão falar. Nós vamos ouvir. Poxa, filho, fiquei super chateada também. Mamãe comprou até uma roupa nova para ir nesse evento. Nessa viagem. Mas choveu. Deu errado. Mas não vão ficar tristes, não. Outras oportunidades virão. E aí a gente começa a dar um novo significado àquela frustração também. Então, ter esse olhar multifocal. Isso está dentro da teoria do Dr. Augusto Cury. O que é ter um olhar multifocal? Não é analisar o fato apenas por uma única ótica, mas enxergar todas as possibilidades. Nós, como família, precisamos exercitar a criatividade, a oportunidade de enxergar todas as possibilidades. Em uma crise financeira que a gente passa,
em uma crise conjugal, na relação com os filhos, na relação com o trabalho. A gente precisa enxergar as possibilidades. Eu sei que é difícil. Tem um filósofo que diz assim: a gente só consegue ver a ilha quando a gente sai da ilha. Então é preciso analisar aquela situação, tá? Dar um espaçamento e se permitir analisar aquilo que está acontecendo na tua casa, na tua família. Esse processo é muito importante. Então, ajudar no desenvolvimento da disciplina e auxiliar na construção do eu maduro. Observe que eu estou falando do eu maduro, do eu imaturo, e mais na frente nós vamos falar também. E se ao contrário, e se falasse não para tudo? Então, nós também teríamos, nenhum extremo é saudável, então é importante a gente refletir sobre isso, tá? Não adianta você pensar, não, eu sou um pai rígido mesmo, casca grossa, como se diz, eu digo não mesmo, aqui em casa é as rédeas curtas, como a gente usa aqui no Nordeste, e até que ponto isso é positivo? Porque vocês sabem, gente, uma criança também que é muito presa, que é muito limitada, que é muito controlada, quando ela se solta, o que acontece? É legal? Então, nós também assistimos casos desse tipo. A criança muito presa, não brinca fora, sei lá, não brinca na rua, não participa de um grupo de esporte, do grupo da igreja. É o tempo todo ali os pais administrando. Não que não tenhamos que ter cuidado com os nossos filhos. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo essa minha fala. Mas a gente precisa entender que a gente também precisa dar uma liberdade para eles. Para que eles construam esse eu maduro. Para que eles também sejam protagonistas. Para que eles desenvolvam uma certa autonomia. Porque se não chega uma criança ali com 8, 10, 9 anos, 11 anos, por exemplo, a criança não sabe juntar brinquedos, formar uma cama, auxiliar a mãe com alguma demanda dentro de casa, ou o próprio pai. Porque, não, meu filho não sabe fazer isso. Não, meu filho não pode fazer isso. Não é assim que funciona. E a gente vai ali, minando todo o percurso dos nossos filhos. Então a gente precisa ter essa percepção. A dificuldade de compreender e assumir limites e responsabilidades. Mais uma vez, o problema da baixa autoestima, e o poder e o que é o pior de todos, tá? A criança ou o adolescente pode se tornar muito mais rebelde. Então, às vezes, você acha que o fato de você educar as rédeas curtas, em rédeas curtas, vai fazer com que o seu filho, seja um filho que baixa mais a cabeça, que obedece. E muitas vezes nós estamos educando aquele filho para nós e não para o mundo. E eu não sei se contaram para vocês, mas se não contaram, eu vou contar agora. A gente não vai viver para sempre, tá? Não sei se vazou assim, tá? E aí? Eu posso criar o meu filho só para mim? Não é verdade? Uma vez eu estava num encontro de família assim, bem lindo como esse, e um pai levantou a mão e falou assim: lá em casa não tem isso de combinado não. Quem manda sou eu. Bem simples. Quem manda sou eu. É do jeito que eu quero. E é as rédeas curtas mesmo. E ele falou assim: e detalhe, eu sou da igreja, viu? Ele falou. Eu disse: que bom, ótimo, maravilhoso. Ele fez: e olha, é assim, olha, é tudo ali, que a Bíblia diz é que meu filho fazer. Aí eu falei assim: cada família tem sua dinâmica. Tudo bem. Mas o Senhor pode ensinar. Filho, você tem que amar a Deus. Ou você pode ensinar o seu filho por que ele tem que amar a Deus. Você pode dizer: filho, amar a Deus é tão bom. Tudo que o papai e a mamãe têm que Deus te deu. Sabe o ar que nós respiramos? Foi Ele que nos deu. Sabe a nossa família? Tudo que Ele nos presenteou com tudo isso. Filho, amar a Deus é tão bom. Eu queria que você amasse a Deus como o papai e a mamãe amam a Deus. Ele se emocionou e falou assim: você tem razão. A gente pode chegar em casa e dizer: faça isso. Tem que ser assim.
Ou a gente pode ensinar aos nossos filhos por que precisa ser feito assim? Por que naquele dia é não e não sim? Por que aquela decisão foi tomada por vocês enquanto casal, enquanto família? Isso sempre é muito importante. 1 ano e 7 meses. E isso que eu falei, não compreende. E eles compreendem muita coisa. Né? Essa coisa a gente pensa, não, eles não têm maturidade para entender. Eles têm maturidade para entender muita coisa. Isso. E eles estão, gente, mais do que entendendo, eles estão observando vocês. Ah, verdade. Até o andar, né? É? Até é impossível. Nós também. Mas ela também diz. E eu diria assim, até nos defeitos. Porque assim, a minha tem 7 anos. E eu, assim, nesse maternal, né, e também observando as outras crianças, outros pais, eu sinto assim, o que mais dói é que o pai não quer ver o defeito que o filho está mostrando. Sim. Entendeu? Porque a gente se acha muito absurdo. Eu sou o pai aqui, pronto, eu sou por a exemplo, mãe. eu coloco assim, situações limitantes, né, para ela. Não, então a gente vai pro parquinho, mas aí você não vai ficar na tela. Aí às vezes ela vem pra mim. Tá, mamãe, a gente vai pra dar quanto, mas não vai pro outro. Qual que você escolhe? Aí eu vou aceitando. Porque eles aprendem. Ele entendeu. Elas aprendem, né? E aí vai reproduzir. Com certeza. Né? A minha dificuldade do não, eu aproveito assim, para ver assim, onde que é uma relação respeitosa e onde eu estou impondo. Essa é a minha dificuldade. Porque eu acho que tem que ser essa régua sempre. Sim. Né? Exemplificando o caso que aconteceu comigo, foi o quê? Comprei um panetone, né, pro Natal e aí fica assim, que chocotone. Aquela tentação de tentação. ficar. Aí todo dia eu, não, no Natal, viu? No Natal, vai dar certo assim. Aí um dia eu me senti um friozinho, aí eu quando eu abri, eu pensei assim, se fosse ela. Isso. Se fosse ela. Qual seria a porque minha eu, reação? adulto, eu posso dizer, não, se vontade de comer, comer. Se fosse ela, eu tenho certeza que eu iria dizer, você não se controla. Ou você não cumpriu o combinado. É verdade. E eu nem ia escutar ela, eu ia só encher de acusação. Então, assim, aquilo me serviu, assim, para quando ela deslizar como eu deslizei, compreender, assim, mas o que foi? Foi difícil? Como foi? Estava muito tentador? Porque eu acho que a gente julga muito as crianças. E a gente esquece que a gente foi criança. A gente esquece que a gente foi adolescente. Né? Porque bem às vezes a gente se controla. Sim. Como que eu vou. Né? Eu me lembro sempre assim. Ela faz 7 anos que está no mundo. 7 anos. E ela não sabe de tudo. quantas vezes nós adultos. Mantra. Não, nós adultos queremos nos trocar com a criança. Isso. Né? Você sabe que a memória da criança, inclusive para fixar, tá, gente? Você diz assim, mas eu já falei com você 10 vezes. Mas muita coisa para ela é como se você estivesse falando a primeira vez. Na sua mente está 10 vezes. Mas na dela é mais uma. A mamãe chamou minha atenção aqui, me repreendeu com isso. Então a gente esquece realmente isso. Esquece e precisamos entender. Nós não somos perfeitos. Por isso, trago uma reflexão para vocês também. O quanto nós nos perdoamos e nos desculpamos em casa. Isso é importante. Nós queremos muito que os nossos filhos se desculpem porque ele faz uma birra e jogou alguma coisa no chão. E quantas birras você, como adulto, faz também? Qual a sua forma de manifestar isso? É um palavrão, é algo que você joga no chão? É um tratar mal o outro? É o falar mais brusco com o outro? Essa é a nossa forma de fazer birra também. Mas a criança não pode fazer birra. E ela tem que pedir desculpa, você não. Porque você passou do ponto, muitas vezes. Então vamos refletir também o quanto nós nos desculpamos e nos perdoamos em casa.
Então é importante, né? Filho, desculpa, mamãe estava errada. Filha, você tem razão. Sabe? Já pensa, seu filho fala assim, oi? Assim, ele não vai acreditar. Lá em casa, Eu tenho razão. lá em casa, sempre no final do dia, o João Manuel está no quadro. Sim. Então, a gente tem o hábito de fazer o exame de consciência, né? De retomar como foi o dia e ele consegue refletir o dia dele. Quando acontece algo, ele mesmo, desculpa mamãe, desculpa Uma papai. autoavaliação. Exatamente. E a gente também, né? Enquanto casal e enquanto família, né? A gente sempre Maravilha. faz esse momento. E agradece ao Papai do Céu pelo dia. Né? Perfeito. E ele olha assim, mamãe, agora podemos dormir? Pronto. Coração tá limpo, tá tudo no lugar, né? E amanhã vamos levantar para viver de novo. E é isso. Lembra que eu digo, como é gostoso a gente ouvir o outro? Porque essa troca é muito importante, a gente vai se percebendo no outro, na história, nas narrativas do outro, Como né? a mamãe falou ali, né? Com a filha de 7 Isso. anos. Ela se colocou no lugar da filha, né? Então, muitas vezes a gente tem que se colocar. Porque as nossas vidas também é algo que não foi tratado lá atrás. Sim. Né? Então, a gente aprende com eles também. Muito, o tempo inteiro. O tempo todo. Aqui na escola anterior, eu faço maquinação, ela tem quase 3 anos. E aí ela disse que o comportamento é saudável e não saudável. Isso. E aí o que acontece? Foi daqui, eu não sabia nem que Olha, saudável era nem comer. das aulas da Escola da Inteligência, muito bem. Desde o estado, antes que ela fala, as meninas estão lá me matando, eles estão me falando de coisa saudável, e coisa de trabalho. Aí ela já faz assim, ó, ela faz assim, ó, e aí quando é de noite, aí eu disse, ai, como é que foi seu dia? Como é que você acha? Eu pensei, né, você faz essa avaliação. Aí ela diz, olha, lá no parquinho eu fui dedinho pra baixo. Não, meu comportamento não foi saudável porque eu não quis brincar com a Helena. Sim. Aí eu já explicar por quê, o que é que você seguia, não sei o quê. E aí tem toda essa coisa que eu percebo, perguntando com mais frequência, eu consigo saber se ela realmente entendeu porque o comportamento não era legal. E aí eu consigo perceber que ela fez, e aí ao mesmo tempo se percebeu, não é legal tratar um amigo assim. Gente, é muito Eles trabalham exatamente esse autoconhecimento, essa autoavaliação. Eles chegam ao final do dia e percebem, foi legal? Foi saudável? Ou não foi saudável? E quando ela foi muito comportada, ela tem a maior satisfação de dizer e afirmar. Eu tive um comportamento saudável, foi assim, ó, dedinho pra cima. E ela sabe que foi. Que maravilha. Ela sabe que arrasou. Muito bem. Ah, é muito gostoso isso. Olá, gente. E o que é o eu? Ele começa a se formar desde o útero materno, se acelera na fase pré-escolar, se consolida na adolescência e amadurece na vida adulta. Embora, olha só isso aqui, embora haja milhões de adultos com um eu mal formado. Sabe aquela pessoa que você diz, meu Deus, esse homem parece que tem 12 anos. Essa mulher parece que ficou na adolescência, a mentalidade dela. Não é que a adolescência seja ruim, né? É ótimo, é maravilhoso. Só good vibes nessa nossa fase. Mas a gente precisa amadurecer. Então, muitas vezes nós vamos construindo eus mal formados, porque a gente não vai se permitindo esse amadurecimento. Olha como ele... Vocês já imaginaram o filho de vocês com a mentalidade dessa, quando eles forem adultos? Gente, é uma outra percepção do ser humano. Tá? É uma outra concepção de pessoas para o mundo. Isso é maravilhoso. Então, eles se percebem, conseguem perceber o outro. Eles conseguem perceber os pais. Eu participei de um outro encontro. A mãe falou assim comigo, mamãe, você está muito nervosa, está parecendo a onça Sassá. Que a onça Sassá é a onça da Escola da Inteligência. Né? Você está muito nervosa, você está parecendo a onça Sassá. E a mãe disse, que onça é essa, menina? Aí ela foi mostrar, ela foi mostrar, né? Você está parecendo a onça Sassá, mamãe, você está muito nervosa. Olha, eu vou fazer como a minha professora falou, respira, gente. A criança está falando da mãe respirar. Respira, mamãe, ó. Paciência.
A mãe disse, eu fiquei assim, sem reação, fiquei chocada. Eu digo, olha como nós aprendemos com eles, né? Então, precisamos ter cuidado para quando nós não canalizamos bem os nãos e os sims dentro de casa, nós podemos desenvolver nos nossos filhos, um eu mal formado, um eu imaturo. Então, a gente precisa entender o processo de frustração, a gente precisa entender o tédio. Gente, os filhos de vocês perturbam vocês com isso. Vocês tinham tédio? 10 anos? Você lembra alguma vez você sentar assim, mãe, vem cá, tô com tédio. Vocês lembram de vocês fazerem falas assim? Não. Mas hoje seu filho de 5 anos, 8 anos, chega pra você, tô entediado. Aí você, meu Deus, uma criança que tem tudo. Você, como assim? Como essa criança está entediada? E meu filho fala isso também. Aí quando chega no final de semana ele fez, mamãe, hoje é sábado, o que é que nós vamos fazer? Eu disse, vários nadas. Nadas para fazer. Porque nós vamos empurrando a atividade deles, né? É natação, é judô, vai menino, vem menino, vai. Aceleramos a criança, quando chega no céu ela não vai fazer nada. Tem nada. Isso, não vamos passear, não vamos brincar em casa. Não vamos passear não, hoje a gente vai ficar em casa. Já pensou que legal? Vocês precisam ver a cara deles. Não, mamãe, sim. Vários nadas para fazer hoje em casa. Eu, você e o seu pai. Olha que maravilha. Então, precisamos aprender a conviver com essas falas dos nossos filhos. Porque senão a gente também vai se cobrar o impossível. Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Esse menino está entediado. Meu esposo, digo por experiência própria, ficava muito perturbado. Mas ele está dizendo que está entediado. Não tem nada, não. Deixa ele ficar entediado um pouquinho. Mas ele está muito agoniado. Você está mais agoniado que ele. Então a gente precisa deixar esse momento acontecer, que é muito importante. Isso é saudável, tá, gente? Isso é saudável. Então, quando a gente percebe tudo isso, nós vamos entender o centro da consciência existencial, o líder de si mesmo, o autocontrole. Olha a menininha, tão pequenininha, qual a idade? Vai fazer 3 anos. Ai, meu, 3 anos, gente. 3 anos. Ela tem entre 3 e 30 anos. E aí ela está dizendo, mamãe, hoje eu tive, né, atitudes saudáveis. Olha só. Te assusta, né? E a capacidade de escolha e identidade, saber aceitar aquilo que é. E as consequências. Aí eu coloquei aqui uma planilhazinha para a gente entender melhor. As atitudes do eu imaturo, quando a gente não constrói esse eu maduro nos nossos filhos, e o contraponto de tudo isso. Então, o eu imaturo não tem proteção emocional. É explosivo, quer tudo na hora, faz birra mesmo. Como muitas vezes acontece. Por quê? Porque não estão habituados a ouvir o não. Não tem o hábito de se conversar sobre as decisões em família. Então, ele não tem aquela proteção e aquele controle emocional. Ao contrário disso, quando a gente desenvolve um eu maduro, nós vamos ter uma proteção emocional. Detesta ser criticado e não olha para si mesmo. Já pensou aquela pessoa que diz assim, mulher, tu tá tão gorda. E tu? Quem é que eu vou falar de mim? Percebem o mecanismo de defesa das pessoas? A gente não consegue ouvir uma crítica. Eu sei que não é fácil, nem todas as críticas são positivas. Né? Tem gente que não quer criticar, tem gente que só quer soltar o veneno. A gente sabe disso. Mas não é sobre o outro, entende? É sobre você. Porque o outro não está no meu controle. Está? Então não é sobre o outro, é sobre mim. Minha postura. Minha concepção, meu comportamento. Né? Então às vezes a gente não consegue aceitar. Né? Ô, mulher, está achando mesmo que eu estou gorda? Eu estou mesmo. Comi um pouquinho. A gente vai ver, isso aqui se resolve fácil. Então a gente já tem uma outra postura. Constrói seus projetos com ansiedade
E aqui, ó, é generoso e altruísta, constrói aliás, é em cima, tá? Constrói seus projetos com paciência, é rápido em julgar e lento em compreender. Para cá, é generoso e altruísta, se paralisa diante das dores, é rápido em pensar e lento em reagir. Lá embaixo, necessita ser o centro das atenções, tem prazer em promover os outros. Então, a pessoa que tem esse comportamento do eu imaturo, é claro que ela quer ser o centro das atenções, ela não sabe ouvir críticas, ela não tem proteção emocional, ela não sabe lidar com os nãos, e uma série de práticas não saudáveis que nós vamos tendo quando a gente não desenvolve um eu maduro. Às vezes a gente não é fácil, né? A gente não aprende tão fácil. Primeiro por quê? Como é que a gente aprende a ser pai e mãe? Como é? Sendo, né? E aqueles livros bonitos, aquelas coisas que vocês liam quando vocês estavam grávidas, foi lindo. Depois você chorou, pensando, meu Deus, eu não sou nada disso. Não tá batendo a nossa sintonia, né? Não é assim? Então não adianta, né? Então a gente aprende como sendo pais e sendo mães, errando, acertando, mas o que é importante, que nós já falamos aqui nessa noite de hoje, se desculpando, se perdoando, entendendo que nós não somos perfeitos, não é porque somos os adultos da casa que temos sempre razão. Ah, e o adulto aqui sou eu, sim, mas a gente falha. Ainda que tentando acertar, a gente falha. Né? A gente não pode esquecer dessas características que nós mencionamos aqui. E aprendendo a lidar com o não. E aí vamos falar um pouquinho mais desse eu maduro. Nós temos eu adoro essa prática aqui, tá? Eu brinco muito com os casais. Tem muito casal aqui, eu estou vendo que tem muito casal. Levanta a mão aí os casais. Olha que beleza. Ela indicou muitos casais. É ótimo. Eu digo, quando tem encontro da família, tem que arrastar o marido e tem que arrastar a esposa. Não é dizer assim, tu vai, né, amor? Não, nós vamos. Tem que chamar o marido e a esposa para participar. A prática do DCB, Teoria da Inteligência Multifocal do Dr. Augusto Cury. Duvide, critique, determine. Ai, Eline, será? Duvide, critique, determine. Gente, elementos da psicologia, elementos da filosofia. Duvidar é próprio da filosofia. A filosofia não é a ciência das respostas, mas a ciência dos questionamentos. Por que as coisas acontecem? Por que elas existem? Por que foi o não? Por que foi o sim? Por que essa atitude hoje? Certo? Duvide. Critique. Aquela minha decisão foi a mais assertiva? Foi legal aquele meu comportamento com meu filho? A forma como eu descontei no meu filho um dia estressante de trabalho foi bacana. Porque muitas vezes acontece. Ele chega em casa e o filho, ele não sabe dizer, pai, mãe, estou com saudade, até sabe, mas a primeira forma de dizer é, brinca comigo? Vamos fazer o quê? Mamãe, vamos fazer isso? É uma forma que eles encontram de dizer, quero você perto de mim. E aí a gente faz, não tenho tempo. Meu filho, olha, hoje não. Pela caridade. Hoje eu não estou com paciência. O pai também, não, hoje não, meu filho. Deixa para amanhã. Acontece isso? Sim ou não? E muito. Então, percebam que quando a gente não tem essa compreensão de analisar o nosso comportamento, a gente compromete a saúde emocional da nossa casa. Então, peraí. Duvide, critique. Aquela minha atitude foi bacana? Determine. Eu vou tentar não levar tanto estresse para casa e não descontar em pessoas que não têm nada a ver com isso. Principalmente nas pessoas que mais me amam no mundo. Eu digo que a nossa casa é nosso lugar sagrado no mundo. É nosso santuário de amor infinito, é o nosso lar. É o lugar que a gente se sente acolhido, que a gente se sente amado. O mundo desabou lá fora. Mas quando você chega em casa, quem está ali
É o seu lugar no mundo. O seu lugar no mundo é a sua casa, é a sua família. E você tem que tratar esse lugar como um lugar sagrado. Isso é muito importante. Então, quando o seu marido estiver assim estressado, você olha para ele bem no fundo dos olhos e diga: amor, duvide, critique e determine. Tá bom? Olha, vai render até beijos, viu? Lua de mel. Duvide, critique, determine. Diga aí a sua esposa, sua companheira: duvide e estão com fome. Um lanche gostoso desse que a gente tem falado. De novo. Duvide, critique, determine. Então, duvide de algo. Esse fato que aconteceu vai acabar com o meu dia. Não, duvide disso, não vai acabar nada. Foi triste, foi ruim, embora viver. Critique a sua postura. E vou mudar esse comportamento. E determine. A partir de amanhã vai ser diferente. Diga, mulher. E eu acho assim, interessante também ter essa parceria, né? Porque Sim. às vezes, por exemplo, a gente não vai estar bem naquele dia. E aí você dizer para o marido: ó, me renda aqui porque eu não estou bem, estou vendo que esse banho não vai ser legal, estou vendo que essa tarefa não vai render. Eu escuto muito do meu mais velho, né? Que a tarefa é um problema, que tem que fazer, e não pode que eu ando 2 por dia, se você atrasar um dia. Então você não está bem fazer a tarefa, renda aqui, o pai me renda aqui que eu não consigo dar isso. E o processo de parceria, reconhecer que você não vai cumprir tudo e que você precisa de ajuda em alguns momentos, né? Que não vai estar bem. Melhor do que a gente continuar. Aí a gente grita, aí a gente se estressa com a criança. Totalmente. E aí as coisas não vai cantar, com Sim. certeza, né? Sim. Aqui tem pais com filhos de 8 anos, 10 anos, adolescentes já? Ainda não? Sim, e assim. Tava lindo, né? Mas é isso, olha só. Com certeza, gente, ele vai se aperfeiçoar. Amanhã vai fazendo melhor. Depois vai fazendo melhor. Agora imagina se ela joga um balde de água fria. Aí ele diz da próxima vez, quando eu disser assim, arruma ela. Não, que quando eu arrumo, nunca tá bom. Nem que por trás da gente assim na fralda. Aí o que acontece no final do dia? Mulheres centralizadoras estão esgotadas. Ai, meu Deus, tudo comigo. Claro. Você faz questão que seja assim. Se não for do seu jeito, você não quer. E quem está do teu lado está lutando ali. Então a gente precisa, né, respirar fundo e dizer: não, vem participar aqui sim. Não, tá lindo esse cabelo, tá maravilhoso, você tá indo bem, viu? Eu mesmo, na primeira vez, olha, nem me saí assim. Então a gente precisa incentivar dentro de casa, é isso mesmo. Quando a gente precisa dessa ajuda, tipo assim, hoje eu não precisava de ajuda, mas ele fez. Sim. Mas quando tem que eu precisar realmente, aí como eu já, né, tipo, meio que me dei aquela vontade, já não vai ser uma coisa natural. Vai, não, quando você terminar aí você faz. Tipo assim, porque daí você meio que forçou aquela vontade da pessoa ser, né? De fazer, de ajudar. Se mostrar parte, né? É importante. E olha que bacana isso, né? Ele não se prendeu, ainda não sou homem, não sei fazer isso. Não, vou lá, vou fazer. Né? Maravilhoso. Inclusive, uma salva de palmas para esse pai que hoje se submeteu a essa esposa. Ele não está entendendo nada. Olha que maravilha. Chegou na hora do apoio. Tá de parabéns, viu? Ficou lindo o penteado que você fez hoje. Agora o céu é o limite. Agora capricha, pai. Vai todo mundo da escola. Olha aí. Tô gostando, esse povo tá animado, viu? Viu, tia Lu? Esse povo tá animado. Tô gostando, tô gostando. Eu já sou com a máquina de urso, que todo mundo vai dando tirar urso. Aquela máquina de urso do shopping. Sim. Eu vou ter uns 4 pra ela. Aí todo mundo vai dando Ele tirar urso. passa, Aí ela acha não, gente, ela... Aí é a habilidade dele, tá vendo? Cada um vai desenvolvendo suas habilidades, né? Olha aí. Um orgulho assim, ó. Você tá vendo como o seu tem? Ela vai assim, entendeu? E até falar desse negócio do que domingo foi uma lição para ela. Porque
E a mãe dela proibiu a gente de pegar urso. Aí a gente pegou Não tem mais 3. brincadeira de urso. Porque não tem onde botar, elas têm no meu berço tá vazio. Então você vai ter que sair. Então você, tá vendo, pai? Descobriu essa sua habilidade. Aí pegamos 3 domingo, aí tinha um garoto lá que tava querendo muito pegar um que a gente pegou. E ela, tipo, era do Pokémon, ele já era maior já. Ela não entendia o que era. E o menino queria muito. Aí quando eu falei pra ela, ó, a gente vai pegar isso aqui e vai dar pro menino porque ele quer muito. Quando terminou, ela pegou, foi lá e entregou pra ele. Aí ele pegou, agradeceu muito a ela, deu um abraço, ela ficou sem reação. Eu achei aquilo ali com uma missão pra... Sim, uma atitude bonita de dividir, né? Compartilhar, muito bem. Gente, então, duvide, critique e determine. O que é que significa o DCD, meu povo? Duvide. Pode ser melhor, que é para fixar mesmo. Duvide, critique, determine. Coloque-se no lugar do outro. Né? Respeite os limites dos seus cônjuges e dos seus filhos. Reflita se tem sido inflexível, orgulhoso ou autoritário. E aí, quero trazer uma outra ferramenta que o Dr. Augusto Cury traz para nós, que é o caminho do meio. O equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade. Nem autoritário demais, nem permissivo demais. Ah, meu filho, toca fogo aí em tudo. Não é assim? Que a gente diz assim, Senhor, né? Não pode. Então, lembre-se, o caminho do meio. Vou analisar, vou fazer essa autoavaliação. Será que estou certo? Deixa eu ver se eu encontrei o equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade. Nem autoritário demais, nem permissivo demais. Mas tudo na medida certa. Explique seus sentimentos de desagrado frente ao comportamento e como você gostaria que seu filho agisse ao invés de julgá-lo. Não fique remoendo um não. Crie oportunidades de falar um sim. Lembra do que eu falei do hoje não? Nenhum sim pode ser determinante, permanente. Então, às vezes você diz, filho, hoje não. Amanhã é um novo dia. Que repensa isso. Então, é importante essa flexibilidade também. E aí, vamos ver esses tipos de nãos. Gente, eu estou correndo aqui, estou até ficando rápido, porque eu estou preocupada com o horário. Porque nós combinamos, né, Lu, de sermos pontuais. E a gente agradece demais a presença de vocês. Mas está sendo gostoso esse momento? Sim. Vamos ter outros momentos? Sim. Vamos ter outros momentos? Sim. Muito bem. Então, vou correr para não tomar mais o tempo de vocês. Então, o não direto. Nem todo não também precisa ser justificado, mas não é que a gente tem que ser grosso, tá? Sabe aquele não quando te oferecem um alimento e você não quer? Como é que você faz? Não, obrigado. Então, às vezes, o não pode ser direto também. E o fato dele ser direto, ele não precisa ser grosseiro, rude. Ele pode ser não, obrigado. Hoje não. Um outro tipo de não. O não solidário. Aí vem o colocar-se no lugar do outro, escutar. Mãe, mas eu queria tanto. Eu sei, filho, que você queria. Mas não vai dar. Porque às vezes a gente não escuta sequer a narrativa do nosso filho. Então, nós vamos ver que uma dica preciosa é deixar o nosso filho concluir o raciocínio. Você vai dizer não, tudo bem. Mas deixa ele falar. Deixa ele terminar de falar. E às vezes... Mas não. Você não consegue nem expressar o que ela está sentindo. Então, é importante a gente deixar a criança... Deixa concluir aquele raciocínio. Pois é, meu corpo falou. Ele faz... Posso falar? Que bom. É maravilhoso, né? Mas aí, percebe que depende também dessa dinâmica familiar. Às vezes a criança não sente essa confiança de dizer assim, mamãe, posso? Porque não tem essa confiança de dizer, não vou falar isso porque meu pai pode ficar bravo. E às vezes a argumentação dele é tão bacana que eu digo, tá bom. Agora você... Porque às vezes a gente percebe que aquele não pra gente, diante do que ele percebeu, do que ele provou, tá bom, vamos ficar. Muito bem. Olha lá.
o não justificado, quando alguém nos pede para fazer algo que não queremos, é importante dizer simplesmente que não, sem lamentar, nem pedidos de desculpa, sem lamentos, nem pedidos de desculpa. Desde que saibamos ouvir e acolher o outro e dizer o que se tem a dizer, com voz e tom adequado, de forma não agressiva. Então, esse não também está dentro do não direto e do não justificado. Tá? A gente vai dizer, não, hoje não, agora não, nesse momento não. Então, tanto ele pode ser justificado ou não justificado, ou pode ser o não momentâneo, que nós falamos do hoje não. Mamãe, eu quero comer sobremesa, eu quero comer um doce agora. Não, porque primeiro você vai almoçar, depois do almoço. Então perceba que é um não momentâneo. Agora não, mas depois que você almoçar, você pode, é isso. Você vai comer uma sobremesa. Ou se não, os filhos de vocês dormem na casa de primos, de coleguinhas, né? Então, como é que vocês administram isso em casa? De boa, tranquilo? Tranquilo? Não. Até vai na hora da festa do pijama, na hora de dormir, ela liga, mamãe vem me buscar. Ah, legal. Isso também pode ser um combinado. Às vezes a criança quer muito dormir porque ela quer experiência, às vezes nem dorme. Quando dá hora de dormir, liga para a mãe, liga para o pai. Mas o que é importante? Um outro combinado. Filho, você não vai dormir, você vai brincar bastante, aí tal hora papai vai pegar você, mamãe vai pegar você. Então, é um não também que não é permanente. Eu quero passar o final de semana. O final de semana é muito. Então, vamos lá. Do sábado para o domingo, ou da sexta para o sábado. Então, é uma forma também da gente repensar esse não momentâneo. E ir encontrando ali, né? E encontrando ali o equilíbrio. Não para algumas coisas, sim para algumas coisas. E ir de maneira saudável também negociando isso com eles, tá? Que é bem importante. O não interrogador. Este também não é um não definitivo. Porém, sugere que é possível encontrarmos maneiras diferentes de buscar um sim como resposta, se for pensado ou proposto de outra forma. Então, também parecido com o não momentâneo, é importante a gente pensar até que ponto também esse não precisa ser tão incisivo, tem que ser um não que não existe nenhuma flexibilidade de se repensar esse não. E a gente encontrar esse termômetro juntos também. Né? Dessa forma, filho, não dá para fazer, não é o momento, você não tem idade para isso ainda. Mas quem sabe, ano que vem, quando você estiver mais maduro, estiver mais velho, mais independente. Sim. E serve de parâmetro para a criança, né? Quer falar? Quer falar, meu amor? E vamos lá. Estamos chegando ao finalzinho, tá? As dicas de ouro, construa vínculo com seu filho, fazendo com que ele tenha respeito ao se comunicar com você e não medo. Foi isso que nós falamos. Então depende muito dessa construção da dinâmica familiar. Então tem pais que acham que esse caminho do medo é bacana, mas medo pelo medo. Tem uma dica assim, no meu dia, né? Às vezes eu vou voltando da escola, filho, eu tenho 2 filhos. Como foi a escola, não sei o quê? Não sei, não quer contar, tá com medo, alguma coisa, então vou em qualquer outro lugar, você sabe, mas tudo bem, você não sabe, mas de repente, se você me contar, quem sabe eu não posso lhe ajudar. Mamãe! Conta tudo. Mas percebe que você preparou esse campo da confiança, sim, da segurança, né? Confia em mim, quem sabe eu não possa te ajudar. Então a criança não conta com aquele medo de ser repreendida, né? E só mais uma coisa, e nessa coisa da repreensão, que eu percebi que às vezes eu estava repreendendo, né? Aí eu mudei a palavra, aí ele disse, mamãe, porque você... Não, quem sabe, filho, eu posso lhe orientar. Você está brigando? Eu digo, não, eu estou lhe orientando. Essa mudança da palavra fez um efeito danado. Não, filho, não vou brigar com você não, vou lhe orientar. Tá, e a gente vai desconstruindo essa imagem só autoritária do pai e da mãe e construindo essa imagem de acolhimento, de confiança. Ouça até o final. Foi isso que nós falamos aqui. Mesmo que você dê não, meu querido,
E aquele não, assim, não. Mas deixa ele falar. Quantas crianças às vezes dizem, eu não vou nem falar, porque meu pai não vai deixar, minha mãe não vai deixar. Mas como é importante nós escutarmos os nossos filhos. Escuta o que ele tem para falar. Às vezes é como a mãe falou, às vezes o argumento é tão genuíno que você diz assim, me surpreendeu, você falou isso? Então eles nos surpreendem assim o tempo todo. Então, permitir que eles concluam um raciocínio é importante. Ainda que a gente diz, filho, eu entendo que é importante para você. Mas foi como em outro momento eu já conversei com você, não vai dar certo. Você sabe que você ainda não dorme na casa de amigos ou de primos. Então, vamos esperar mais na frente? Tá bom? Em um outro momento. Mas eu gostei do que você falou. Foi bem bacana o que você falou. Então, a criança se sente segura para que no outro momento ela se sinta confortável para conversar com você de novo aquilo que ela está sentindo. Pode falar. E aí, eu queria contar rapidinho uma história muito interessante, que é justamente essa permissividade com o autoritarismo, né? Uma colega de trabalho, quando a gente chegou, aí ela chorando muito, relatando o que aconteceu. A filha naquele dia acordou e disse, eu não queria tomar banho. Você vai tomar banho. Sempre a gente vai tomar banho para a escola. Não vou, vai. Ela pegou o calçoso, colocou embaixo do chuveiro, 9 para 10 anos, fez ela para tomar banho forçado, vestiu a farda forçada, porque tinha que tomar banho. Aí entrou no carro e aí ela foi chorando, falou, e hoje você nem fez um penteado em mim. Para piorar, hoje você não fez um penteado em mim. Porque a situação foi tão tensa de discussão, vai. Aí ela deixou, quando ela desceu da escola, ela vomitou na porta da escola. Aí pronto, acabou a mãe, que a curva toda ia em cima, né? E ela estava lá contando, relatando, né? Eu olhei para ela e disse, e por que ela não podia hoje ir para a escola sem tomar banho? Não sei, porque todo dia ela toma banho e tem que tomar banho. Por que tem que tomar banho? Por que disse um não naquele momento? Por que você não poderia ser de uma vez mostrar isso de uma flexibilidade? Porque se você tivesse botado a farda naquele dia, nada disso teria acontecido. Ela tinha penteada de farda e você estaria muito bem trabalhando aqui. Aí estragou o seu dia, estragou o dia dela. Por uma confusão que você criou com uma abalou o emocional da criança então, também. Então, acho que vale a pena a gente sempre pensar, aquela situação é uma coisa que afeta a saúde da criança, vale a pena eu estremecer esse vínculo que eu tenho com ele por uma coisa que eu decidi que seria importante, mas será que é realmente importante naquele dia? Então a gente fala muito isso quanto adulto. Mas vai ter que ir com essa roupa, vai ter que ir com essa roupa, vai ter que levar isso. Mas será que precisa mesmo? Será que a gente também não pode ser de acordo para a gente não estabelecer um vínculo à toa? Foi uma coisa que a gente inventou que era obrigatório naquele dia. Que é uma regra inquebrável. Isso. Perfeito. Construa uma relação de combinados. Nós já falamos aqui, toda família tem que ter seu combinado. Se você não tem, vai ser a sua tarefa quando você chegar em casa com seu marido hoje. Amor, nossos combinados. Pensem em família, o que é bom para vocês, o que é assertivo, o que é saudável, sobre coisas das mais simples, como refeições, tempo de tela, hora de dormir, hora do banho, sabe? Horário para as tarefas, para as brincadeiras, quem cuida do que em alguns momentos. Quando que a gente pode flexibilizar? Quando que a gente pode flexibilizar? Isso é muito importante. É o microfone dizendo que estamos com texto estourado. Lembre-se de que impor limites é necessário para que seu filho construa a sua capacidade interna de impor e aceitar limites. Então, é importante sim, cuidado com aquilo que nós sempre falamos sobre, levem essa lição para vocês como um termômetro. Será que eu passei do ponto? Será que eu fui muito autoritário? Será que eu estou sendo muito permissivo? Será que eu não estou deixando correr muito solto? Então, a gente precisa fazer essa autoavaliação enquanto pai e mãe para nos percebermos também se a gente está acertando, se a gente está errando e, claro, onde é que a gente pode melhorar. Devemos realizar ações que estejam ao nosso alcance para que o problema do outro não se torne um problema meu, não extrapole seus limites. Foi isso que nós falamos aqui também sobre você estar extremamente cansada, mas você acha que só você sabe fazer aquilo. Você está se cansando muito mais. Então compartilha, sabe? Chega para o seu companheiro, para a sua companheira. Tudo bem? Estou cansada. Eu preciso que você me ajude aqui. Eu preciso que você chegue junto. Então, sinalizar isso é importante. A gente não precisa carregar o mundo nas costas. E até para a criança. Sim. Muitas vezes, como você disse, a gente chega num dia e não dá. E a criança é muito egocêntrica, ela puxa para ela, né? Sim. Porque assim, eu não estou bem hoje. Por quê? Porque eu tive um trabalho, isso,
Hoje eu não sou boa comigo. A gente sente. Percebe que assim, sou eu que não estou bem. A realidade é que todo mundo percebe, né? O marido já desiste mais. Mas quando você honesta, a pessoa já ferrou. Sim. E a criança tem esse lado ainda mais sensível, porque ela sabe que onde você extrapola todo o seu amor é com ele ou com ela. Eu acho até positivo ver essa fragilidade também. Demais. Tipo assim, não é nada perfeito. Sim. Exatamente. E no final você chegar. E admite o erro. Todo o meu diálogo. limite. O diálogo. Isso. Né? Porque a partir do momento que você erra, você compreende isso, você chega para o seu filho, ou o seu filho chega para você, né? Eu me derreto toda quando eu sou mais enérgica com o João. Ele nasceu, meu filho olha para mim e fala: mamãe, eu te amo tanto. Sim. Né? Desculpa. Ele só tem 4 anos. Olha só. Né? E você se questionando por coisas que não faz sentido. Então depois eu vou pro colo do pai, vou chorar, vou... Isso. Né? Errei Então, mesmo. exato. Passei do ponto. Enfim. E também reconhecer para eles, tá? Exato. Mamãe estava nervosa, estava estressada, eu fiquei impaciente. Né? Minha filha me deu uma vontade de comer esse doce. Olha, foi uma coisa que saiu do meu controle. Né? Então, o não, olha só, o não em momentos aprimorados, colocado com firmeza, mas também com amor, pode fazer muito bem a você e a pessoa do seu convívio. Gente, tem não que a gente recebe, sabe aquele não da pessoa assim, fulano diz um não de um jeito que me faz tão mal, é a faca entrando, mas é com tanta leveza, que eu estou achando até legal. Acontece isso dentro de casa. Então, mesmo que seja um não, mas não precisa tornar aquele momento pesado, sabe? Aquele momento a ferro e fogo. Não, traz um pouco de leveza para dentro da sua casa. Eu sempre digo isso, a gente escolhe todos os dias como a gente quer caminhar. Todos os dias você escolhe. Como você quer seguir? Estressado? Mal-humorado? Sabe? Que faz birra por tudo? Faz conta por tudo? Que quando erra, eu disse, né? Quando o outro erra, falei. Não vi? Tem coisa pior, minha gente. A gente já está no fundo do poço, sentindo nada. Querendo um socorro, um respiro. Aí o outro chega e diz, falei. Típico de qual ético? Né? E você não quis ouvir. E você já está no desespero, querendo um colo, um amparo. Então, é importante a gente se perceber nessas ações também. Pratique o não. Promova o seu amadurecimento do outro. Promova o amadurecimento do outro. É libertador. Dizer não também é uma forma de amar e de mostrar que você se importa. De preparar as pessoas para um mundo onde existem mais nãos do que sims. É a gente ressignificar esses nãos, esses sims. Não é receita de bolo. Eita, eu vou seguir aqui, vai dar certo agora. Não. Mas a gente vai encontrar o nosso tom. A gente vai encontrar o nosso jeito. Nossa dinâmica familiar. Não adianta ficar se deslumbrando com as famílias do Instagram. Menina, olha a família de fulano como é perfeito. Propaganda de margarina. Coisa mais linda. Isso é só lá em casa que é assim. Quantas vezes a gente se perde nas comparações? E toda comparação é injusta. E a gente precisa se perceber que essas falhas acontecem. Queridos, tentei correr aqui. Eu tenho um probleminha de longe, de perto eu leio muito mal. Né? Então eu tenho que me afastar um pouquinho. Mas agradeço a participação de vocês, esse nosso momento, e que a gente possa seguir caminhando juntos, construindo relações saudáveis dentro da nossa casa. Vocês perceberam que com os livros do filho de vocês receberam uma revistinha? Quem já recebeu? Saúde, quem recebeu? Levanta a mão. Oh, perfeito. Pega aquele livro. Tudo que nós falamos aqui hoje tem lá também. Dá uma lida, né? Então, saúde socioemocional no lar, construindo relações saudáveis. Vamos falar mais sobre isso. É um conteúdo rico, exclusivo para os pais, né, da nossa escola, e é muito importante que vocês possam acompanhar, né? Gente, Lápis de Cor é essa casa que nos acolhe com amor, com alegria. Sabe por quê?
que a gente não só se preocupa com o desenvolvimento intelectual do seu filho, a gente se preocupa com o desenvolvimento integral do seu filho. Hoje nós falamos em um novo modelo de educação, um modelo integral de educação. Então, aqui na nossa escola, nós temos a possibilidade de investir nas relações saudáveis em família, com os nossos filhos, com nossos professores, e esse trabalho lindo é o trabalho que a nossa escola faz com tanta maestria. Uma salva de palmas para a nossa escola.